sentimos sempre que já há pouco para dizer. É mais difícil. Ainda assim eu queria dizer que foi um prazer estar aqui convosco. É assim, vocês são de facto uma tertúlia de alto nível e não uma tertúlia de café. E isso faz com que as ideias aqui debatidas sejam muito elevadas, ditas com elevação. E certamente algumas delas darão frutos. Gostei muito da ideia do projeto, ali do nosso fotógrafo atual, do apoio judiciário. Nós, na verdade, temos um projeto que já tentámos lançar de apoio judiciário aos agentes ilegais, irregulares, são aqueles que estão ainda piores neste apoio. Muitas vezes são expulsos no aeroporto sem terem a capacidade de recorrer da decisão administrativa. Portanto, há muito a fazer, tenho todo o gosto em partilhar esse projeto com vocês e trazer-vos como parceiros. Outra questão que vos incentivo a fazer, estamos de facto a viver uma crise que vai demorar algum tempo a passar e que vai demorar mais algum tempo para algumas pessoas do que para outras. Para algumas pessoas esta crise vai ser rapidamente superada, os mais qualificados, aqueles que forem mais hábeis em encontrar oportunidades. Para os mais fragilizados, demorará mais. Há que aproveitar este momento para tornar essas pessoas mais fortes. E aqueles que vocês têm algum tempo livre, é talvez o tempo de dedicarem àqueles mais frágeis de entre nós, em ações de educação, de educação para a cidadania, de educação para coisas que falaram aqui que são verdadeiramente importantes, como para a importância de votar, o eleger e ser eleito, a ideia do autarca descendente de imigrantes, que de facto temos muito pouco em Portugal, passa muito pela incapacidade que as pessoas têm de entrar nos partidos e de, dentro dos partidos, influenciarem os partidos por dentro, não apenas por fora. E alguns de vocês têm as capacidades para entrar nos partidos que existem ou para criar novos partidos para influenciarem o mapa político. Em vez de estarmos apenas de 4 em 4 anos a votar, temos que fazer mais do que isso. E influenciar muito mais do que isso. Alguém disse aí algo muito importante. Às vezes, a união faz a força. É importante que muitas vezes nós mostremos que estamos unidos. Isso pode surgir em múltiplos aspectos. Já agora, dando aqui um toque na ideia dos médios. Vêm-se muito poucos imigrantes, descendentes de imigrantes, estudantes qualificados, a escrever nos médios portugueses, a ser opinion makers, a tentarem mudar. Pelo que eu ouvi aqui, alguns de vocês têm essas capacidades. Usem-nas. Escrevam cartas aos jornais, escrevam artigos de opinião, enviem, coloquem os vossos assuntos na agenda, porque é assim que nós o conseguimos modificar. Em relação ao que nós fazemos enquanto académicos, nós fazemos muitas recomendações. Eu já fiz vários estudos para o CEF e é muito difícil negociar com o CEF. É muito difícil negociar com o CEF porque o CEF é uma autoridade policial que se rege por leis e que, se calhar, interpreta as leis de uma forma muito restritiva. E é necessário, às vezes, fazê-los ver o outro lado da lei. Mas o CEF é, ainda assim, dentro das polícias de estrangeiros na Europa, uma realidade que não está tão à direita ou tão à extrema-direita quanto às vezes transparece dos discursos de quem lida com eles diretamente. O famoso artigo 88, que todos vocês conhecem, é uma realidade, um oásis na lei portuguesa e a tendência é para que desapareça, não nos iludamos. A tendência é para que se torne mais restritivo e obedeça a esta maré que envolveu a Europa nos últimos 10 anos, que é a chegada dos partidos de direita e a reação dos partidos de direita a um eleitorado que não é um eleitorado favorável à imigração. Portanto, não nos iludamos. Há uma tendência grande para o que estamos a viver se agravar nos próximos anos. Por falar em agravamento, alguém disse que os imigrantes pagam a crise. Também pagam a crise. Pagamos todos. Pagamos todos as decisões que também alguns de nós não tomamos. E, se calhar também não era a altura de dizer isto, mas vai piorar. As taxas moderadoras que estão a subir em todos os serviços públicos vão também chegar ao vosso contacto com os serviços públicos e, portanto, preparem-se para que o próximo orçamento e o orçamento que vem a seguir aumentem aquilo que nós pagamos pelo mesmo serviço ou talvez ainda pagamos mais por um serviço pior, porque o CEF vai ter menos recursos, portanto vai ter menos funcionários, os prazos vão ser dilatados,
Na verdade, vamos pagar mais por tudo isto. E vamos ter que aprender a viver com esta realidade de uma forma muito pragmática. Há que usar aquela ideia do nosso colega de São Tomé, o Jackson, que trouxe uma ideia muito importante. A capacidade de lobby da diplomacia não deve de todo ser desprezada. Os brasileiros estavam em Portugal em 2003 e o Presidente Lula veio cá e houve uma regularização. E conseguiram isto não com grande movimentação de manifestações, mas com um trabalho feito de dentro. Mentoras, temos mentoras com a carta de condução. Temos vários, e é possível fazer isso a todo o tempo se vocês encontrarem esses canais de diálogo com os diplomatas. E aqui entre nós, as pessoas que vivem nos bairros, no bairro de Santa Filomena, mesmo na Cova da Moura, têm muita dificuldade de diálogo com os diplomatas. Mas vocês não. Vocês tratam-nos como iguais. E, portanto, vão falar com eles, façam essa realidade. Façam essa mediação, tornem essa mediação realidade. O último ponto, mesmo o último ponto, antes de esgotar os 10 minutos. Quando os ucranianos chegaram há 10 anos atrás, chegaram de repente, em autocarros, como alguns de vocês se lembrarão, e de repente, quando acordámos, tínhamos 100 mil imigrantes de leste no país. E um ano depois havia jornais ucranianos a ser vendidos em todo o país, jornais russos a ser vendidos em todo o país. Os cabo-verdianos... Sim. Os cabo-verdianos chegaram, como eu vos disse, há 50 anos. 50 anos. Não tiveram ainda a capacidade de colocar um jornal virado para a comunidade, que possa fazer eco dos problemas da comunidade, unir a comunidade e unir o resto, os seus interesses, fazer lobby junto do espaço mediático. Alguns de vocês até serão de jornalismo. Hoje em dia, isto é possível de fazer quase sem gastar dinheiro. Podemos começar pela internet, em páginas do Facebook, ir alargando isto até se tornar algo real, recorrendo às pessoas da comunidade que têm dinheiro, porque como nos mostrou o Congresso dos Quadros, que já vai na 6ª ou 7ª edição, há quadros endinheirados cabo-verdianos em Portugal. E, portanto, é possível que eles patrocinem estas iniciativas, sejam empreendedores em causa própria. E, afinal, não faltava um ponto. Em 3 minutos. O último ponto é atenção à endogamia grupal. Os cabo-verdianos têm muita tendência de se juntar com cabo-verdianos. Acho isso muito bem. É muito importante fomentar a ideia de comunidade. Ela não pode ser exclusiva. Não pode ser o vosso único interesse. Há que fazer as pontes com as outras comunidades lusófonas, com os outros portugueses, com as outras comunidades imigrantes, com o mundo em geral. E nessa forma de se relacionar, vocês vão encontrar capital social, que vos será muito importante para o resto. E há que fazer isso desde os bancos da faculdade. Porque mesmo nos bancos da faculdade, eu acho que às vezes se nota em excesso em endogamia cabo-verdiana. E afinal ainda tinha mais um ponto. Que é pisa, não é? Faz netização. Mesmo o último. Alguém disse que se isto fosse uma festa, tínhamos aqui muito mais gente. Deixa lá, se fosse uma aula, tínhamos muito menos gente.